Boa noite. Um homem fez a própria filha refém dentro de um apartamento hoje no Gonzaga, em Santos. Equipes da Força Tática da Polícia Militar chegaram ao local ainda pela manhã para tentar liberar a criança de 2 anos, que foi feita refém pelo pai, um agente penitenciário que trabalha na capital. As ruas de acesso ao prédio foram interditadas. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros auxiliaram na operação. Segundo informações da Polícia Militar, quem mora neste apartamento é a ex-mulher do agente com a filha do casal. Ele veio até aqui para visitar a criança, mas estava muito nervoso. Assim que entrou no apartamento, ele expulsou a mãe da menina de casa. Foi quando ela resolveu chamar a polícia. Ele perdeu a guarda da criança, né? Então ele tinha horários para visita, foi autorizado pela ex-mulher, só que em dado momento ele colocou a ex-mulher para fora do apartamento e ficou com a criança trancada lá dentro. A negociação era feita pela janela do apartamento. A todo momento, os policiais pediam calma. Muito transtornado, ele fez um desabafo. E a juíza de Santos que está causando isso. Que há 2 anos eu pago pensão e ela me deu 2 horas para ver minha filha. Não sou ladrão, não. Ainda segundo a PM, ele jogou sabão pelo apartamento e abriu as torneiras para tentar impedir a entrada da polícia. Quebrou também os vidros da janela. O agente penitenciário toma remédios controlados porque tem pressão alta e, de acordo com o sindicato dos agentes, também passa por tratamento psicológico. Pela janela, recebeu a medicação dos policiais. Enquanto a negociação acontecia, a ex-mulher dele e mãe da criança aguardava apreensiva na garagem do prédio. Para se entregar, ele exigiu a presença de representantes do sistema de administração penitenciária. Depois de quase 4 horas com a filha no apartamento, o agente se entregou. Ele saiu do prédio acompanhado por policiais, um deles com a menina no colo. Ele tem um problema psiquiátrico de natureza grave. Só que ele voltou a trabalhar. Por quê? Porque o Departamento de Perícias Médicas, após grande avaliação, fez e disse, né, que ele está pronto para retornar ao trabalho, num sistema de readaptação, o que voltou à unidade. Ele não deveria estar trabalhando, ele deveria estar afastado, acompanhado por um médico psiquiatra, entendeu? E acompanhamento também na medicação. Ainda sobre o assunto, agora ao vivo, a gente fala com Renan Fiuza. Boa noite, Renan. Oi, Melissa, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o agente penitenciário ele foi trazido aqui para a Delegacia da Mulher, prestou um longo depoimento, inclusive agora há pouco ele foi levado para o IML. Eu conversei também com o advogado dele, que me disse que o agente vai ficar preso essa noite, aguardando aí por uma audiência de custódia que acontece amanhã. E aí sim o juiz vai avaliar o caso e ver se libera o agente ou se ele continua preso. Ainda segundo o advogado, o agente penitenciário ele foi enquadrado em 3 crimes. O de cárcere privado, por manter a filha trancada em casa, o de ameaça contra os policiais e o último caso em que ele foi enquadrado é também o crime de dano, pois ele quebrou muita coisa dentro do apartamento. Melissa. Obrigada, Renan. E a Polícia Federal fez uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas que saíam pelo Porto de Santos. Os policiais chegaram cedo no Porto de Santos. Era dele que saíam as drogas, na maioria cocaína pura, para países da Europa. Cada quilo da droga chegava em portos da Itália, Bélgica, Espanha e França com valor de 25 a 30 mil euros, em média 100 mil reais. Todo o trabalho de investigação foi concentrado aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo, mas a principal atuação dos agentes aconteceu nas cidades da Baixada Santista. Dos 190 mandados de busca e apreensão e também os de prisões expedidos nesta operação, 113 foram para o litoral. Até agora foram presas 80 pessoas, 28 delas ligadas ao funcionamento do Porto de Santos. A nossa investigação ela teve um recorte territorial a partir de São Paulo, como principal entreposto de distribuição de cocaína para a Europa, até o Porto de Santos, e a partir do Porto de Santos, tendo a logística através de navios. Quando chegava na Europa, nós identificamos alguns portos e nós repassávamos essas informações às respectivas polícias locais. A investigação começou há 1 ano. Segundo a polícia, a droga vinha da Bolívia, Colômbia e Peru. Chegava a São Paulo por meio de estradas e era trazida para o Porto de Santos. Aqui que entrava a participação de funcionários e prestadores de serviços do porto.
A polícia descobriu que traficantes passavam pela segurança nos portões e entravam nos terminais de cargas com carros e vans cheios de cocaína. Funcionários apagavam as luzes e desviavam as câmeras para ninguém ver o que estava acontecendo. Chegavam a desmontar a porta de contêineres para esconder cocaína no meio de cargas regulares. Alguns funcionários atuavam como aquele que leva a droga para dentro do porto, outros já com a droga dentro do próprio terminal, ele consegue pegar essa droga e levar até o navio, que são fases distintas da introdução da droga até o navio. Alguns tripulantes também participam da organização criminosa, alguns deles foram presos já em flagrante durante o decorrer da investigação. A facção que age nos presídios de São Paulo também atuava na estocagem da droga e levava a cocaína para o Porto de Santos. A droga não era produzida no país, né? A droga sempre chegava aqui e São Paulo era usado como um entreposto, né? Até que a droga descesse para o Porto de Santos e assim ela seria exportada para as organizações criminosas que tivessem um contato com as facções aqui do Brasil. No mês passado, a Polícia Federal de Santos flagrou traficantes que tentavam embarcar cocaína e fuzis em um navio que seguia para a Itália e Bélgica. 4 criminosos morreram e 2 filipinos foram presos. Quase a totalidade dos contêineres que vão para o exterior, eles passam por raio-x, então eles são fiscalizados nos terminais, isso a gente tem plena certeza. E existem outras modalidades, como eu mencionei, e o içamento, e isso pode completamente a fiscalização dos terminais. Em Cubatão, manifestantes se juntaram no centro para reclamar da falta de oportunidade de emprego e também da situação na saúde, já que a empresa terceirizada que administrava as unidades teve o contrato encerrado semana passada. A prefeitura explicou que está remanejando os funcionários para que todas as unidades de saúde mantenham um atendimento e diz que até quarta-feira a situação deve estar normalizada. Sobre a falta de postos de trabalho, a prefeitura destacou que tem conversado com empresários e comissão de desempregados para buscar alternativas e que a administração municipal incentiva ainda as contratações locais por meio de descontos no IPTU. Previsão para amanhã de sol e calor. A máxima pode chegar aos 31 graus em São Vicente e aos 32 em Santos. O dia fica bem abafado por causa dos ventos de noroeste que sopram desde cedo. Em Guarujá e em Bertioga, os termômetros devem marcar 31 graus. O mar fica calmo, com ondas de até 1 metro próximo à costa. Em Cubatão, a máxima prevista de 31, em Praia Grande de 30 graus. Mais ao sul da Baixada, o mar continua calmo, com ondas de até 1 metro próximo à costa. A máxima prevista de 30 graus para Itanhaém e para Peruíbe. No Vale do Ribeira, o tempo fica ensolarado também, os ventos vão soprar à tarde de sudeste. As temperaturas chegam aos 32 graus em Pedro de Toledo e aos 31 em Ilha Comprida. Em Cananéia, os termômetros podem marcar 29 graus e 30 graus em 7 Barras. Acidente agora há pouco envolvendo um caminhão, uma van e um ônibus na Anchieta. Segundo a Ecovias, o caminhão perdeu o freio e bateu na traseira da van, que atingiu o ônibus. Uma pessoa ficou ferida. O acidente foi no quilômetro 49, sentido litoral. A faixa da esquerda permanece interditada e com congestionamento de 10 quilômetros. A seguir, veja que a caravana da leitura passa pela região. Ostentação. Em São Vicente, o segurança de um mercado no bairro Jockey Clube foi covardemente baleado por 3 marginais que chegaram ao local de bicicleta. Isso aconteceu por volta das 8 da manhã de hoje. Ele foi socorrido e continua internado. Em 2010, o INCRA reconheceu um assentamento em Miracatu, no Vale do Ribeira. Só que até hoje os produtores assentados não receberam a documentação da terra. Com isso, encontram dificuldades para vender e até armazenar a produção. A área fica no bairro Vista Grande, na zona rural. Tem terra para o plantio de banana. Era uma fazenda que foi desapropriada nos anos 80 e em 2010, depois de um mapeamento, o governo federal reconheceu a área como de assentamento. Há ainda o número do CIPRA,
o sistema de implantação de projetos para a reforma agrária. Mas, segundo os produtores, eles ainda não receberam nenhum documento para regularizar a situação. É um documento que, quando eles acessam o número, eles sabem quem é o agricultor, quem é o Jacimento Desastível, qual área que ele está, qual é o número do seu lote. Nós não sabemos mais se somos poceiro, se somos dono da terra, se somos assentados. Que nós precisamos de reformar a casa, investir nos bananal, investir nas estradas, vender o nosso produto, tudo isso nós dependemos do INCRA. A gente passa por muitas dificuldades, às vezes perde mercadoria. Tem época que fica bom de vender, que o preço está alto. Hoje o preço está super baixo, muita demanda. Então a gente muitas vezes perde mercadoria sem ter para quem vender. Laurindo é presidente da cooperativa que representa os produtores do bairro em Miracatu. O imóvel que poderia ser usado para alavancar a comercialização da banana está fechado. A climatizadora, que tem capacidade para armazenar 900 caixas da fruta, não funciona, porque eles precisam de um gerador. O projeto inicial seria o barracão e uma câmara para climatização. Fora isso aí, a gente precisa também de ter o local aqui em volta, está sendo trabalhado para os caminhões saírem carregados. O ideal seria entregar a obra completa, com gerador. Márcio diz que tem se esforçado para manter 15 funcionários. Ele não consegue aproveitar toda a safra. 30% da produção é descartada porque não pode ser vendida. A gente não tem documento nenhum como assentado de terra nas mãos. A gente não consegue financiamento no banco, a gente não consegue fazer nada. A gente só consegue pelo recurso próprio, entendeu? O INCRA não emite nada para a gente fazer nada aqui dentro. Se a gente tivesse esse documento, a gente conseguiria fazer banana passa, conseguiria fazer o doce e vender para merenda escolar pelo um preço bem mais em conta. Tudo com essa banana que é descartada? Tudo com essa banana que é descartada, que está ali julgado fora. Tonelada mais tonelada de banana que é julgado para os passarinhos. De acordo com os produtores, só a região da Vista Grande tem aproximadamente 2 milhões de pés de banana. Com a documentação em ordem, os produtores podem explorar a terra sem nenhum problema. Não existe o documento do título da terra, que é o documento que legaliza a sua empresa rural, e é esse documento que a gente dá um encaminhamento para a sua legalização. Com a documentação, vem realizar o sonho deles, de viver ambientalmente, legalmente, justamente e economicamente. E aí isso é o sonho da agricultura familiar. Segundo o INCRA, embora o assentamento tenha sido criado em 2010, as famílias ainda não foram homologadas como beneficiárias da reforma agrária, ou seja, ainda não estão registradas no cadastro do CIPRA, que é o primeiro passo para o acesso a políticas públicas. Falou ainda que o beneficiário não recebe um título de posse, e sim assina um contrato de concessão de uso. O INCRA disse também que nem todos os ocupantes da área se encaixam no perfil legal de beneficiários da reforma agrária e que no início de 2016, o Tribunal de Contas da União suspendeu o cadastro e a seleção de novas famílias para a reforma agrária em todo o país. Porém, falou que o processo de seleção de famílias no assentamento da Fazenda Vista Grande está instaurado e que assim que possível será analisado o perfil das famílias candidatas ao assentamento e serão homologadas aquelas que se encaixam nos requisitos do Programa Nacional de Reforma Agrária. Quem lê, escreve, fala, se comunica melhor. Um estímulo que deve começar cedo. E tem um projeto que está passando pelas cidades da região que é um incentivo e tanto. É a Caravana da Leitura. Em plena Praça Mauá, eles chamam a atenção de quem passa, livros em destaque e uma paradinha para observar e, por que não, ler. A Caravana da Leitura existe há 17 anos. Desde 2000, roda o Brasil, levando livros à população de várias cidades, inclusive daqui da Baixada Santista. O preço, R$ 2,00 cada obra. Levando 2 livros, uma filha de 11 anos, né? Sempre incentivamos a leitura, é importante, para o crescimento, para o entendimento. Eu acho que hoje, na época da internet, nós temos que manter os livros sempre na cabeceira para ler e aprender mais. Bom que incentiva as crianças. Estou levando agora para meu filho de 10 anos e ele gosta muito de ler. Muito legal isso, que esquece um pouco o celular, videogame e foca muito nas leituras, que hoje em dia é bem difícil. Silvana trouxe o William. Ele se interessou pelo livro bilíngue, inglês e português. Gostei do dinossauro, mas da cobra. Cada vez mais que ele estiver lendo, tendo as ilustrações, fica bem melhor. E ainda bilíngue o livro. Isso, aí fica bem melhor,
que aí já incentiva mais as duas línguas, né? Tem livro em braille também, e quem é professor da rede pública pode levar um kit com 12 livros de graça para doar às escolas. Nesse mês, o projeto, que é de São Paulo, vai a Mongaguá nesta terça-feira, a Itanhaém na quarta e fica em Peruíbe na quinta e na sexta. Eu não acredito no estigma de que o brasileiro não gosta de ler, eu acho que faltam oportunidades, né? Então nós percebemos isso na caravana, em várias ações, vários projetos que eu tenho. Se nós tivermos um projeto de leitura e facilitar o acesso à leitura, ao livro, então nós teremos mais leitores. Então é uma grande oportunidade. As pessoas vão passando aqui e aí vê o livro, vê a tenda da caravana de leitura, acabam passando, pegando o livro, comprando, leva para o neto, para ele. Funciona sempre assim. A tenda é montada em uma praça e os livros são expostos. Como em uma feira livre, as pessoas podem pegar as obras, folhear e contar com orientações de uma equipe que auxilia os leitores na escolha. Eles ficam maravilhados, realmente, tanto as crianças como o adulto. Fazem muita festa, é muito bom o projeto. A dona Laura já comprou e vai levar para frente a ideia. Para quem? Para o meu sobrinho neto. E para a senhora, nenhum? No momento não, estou lendo dois, então tem que terminar aqueles primeiro. Importante incentivar a leitura desde cedo da criançada? É ótimo, muito bom. Tem que incentivar para esquecer um pouquinho do celular, né? Estão muito no celular. E a gente encerra com imagens ao vivo de São Vicente. Tem tributo a Frank Sinatra no Instituto Histórico e Geográfico da cidade. O espetáculo Jazz no Museu com a banda Jazz Big Band. Uma ótima noite para você e até amanhã.